Eu, particularmente, eu acho que o mais difícil é tu treinar para ela, porque a gente não... Em lugar nenhum do Brasil existe um ambiente que seja, no mínimo, parecido com a Serra Fina. Então, assim, a La Mission, a gente não calcula ela por quilômetro de prova, mas por tempo de exposição. E aí o mental entra, porque realmente a gente vai fadigar muitas vezes durante a prova, né? Gerenciar a descida. Principalmente conhecer o percurso, saber exatamente aonde estão as descidas mais longas, as que te exigem mais, principalmente da parte do quadríceps ali, como a gente mesmo falou, e tentar gerenciar, né? Caminho do Ouro, Jeff. Caminho do Ouro, ele é... Tu gosta de história, o que é o Caminho do Ouro? É onde vinha o ouro das minas e era o caminho das minas, vinha para Paraty para ir para Portugal. Então é um caminho muito antigo. Muito antigo. Muito antigo. E é o mesmo ainda que é usado, então... Super preservado. Super preservado. La Mission Brasil e o TMB Paraty. Tudo que você precisa saber para te poupar alguns quilômetros de sofrimento. Embora ambas sejam trail running, são provas completamente diferentes. La Mission, clima de alta montanha, vento, frio, horas acima de 2.000 metros. O TMB Paraty, o desafio é outro, Mata Atlântica, calor, umidade, um terreno técnico que varia o tempo inteiro, pedras, raízes, lama. E a pergunta que fica é, o que cada uma delas exige do atleta? E para conversar sobre isso hoje, estou aqui com Jefferson Dias, treinador e também atleta que passou inúmeras vezes por ambas as provas. Sejam todos bem-vindos ao podcast Performance Não é Sorte. Eu sou Thaís Damasio e vou conduzir esse episódio. Esse é um projeto itinerante. Essa temporada está acontecendo aqui na clínica da doutora Tatiane Rosa, especialista em medicina do esporte. E a próxima temporada pode acontecer aí, no seu ambiente. Aproveita, deixa teu like e te inscreve no canal. Então vamos começar conversando sobre La Mission Brasil, uma prova que está aí, prestes a acontecer. Jeff, fala pra gente. O que realmente torna a La Mission difícil? Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite, por estar aqui, principalmente para falar de duas provas que, primeiro, eu sou totalmente fã das duas organizações. São duas provas que são exemplo de crescimento, que acompanharam o crescimento do esporte dentro do nosso cenário nacional. E são provas que, igualmente, como tu mesmo disseste, ambas são as, entre aspas, as mais exigentes, porém totalmente diferentes. Pergunta de novo. O que torna a La Mission difícil? Porque ela é uma prova dura, né? Belíssima, porém ela é uma prova dura, independentemente da distância. Particularmente, eu acho que o mais difícil é tu treinar para ela, porque a gente não... Em lugar nenhum do Brasil existe um ambiente que seja, no mínimo, parecido com a Serra Fina. A não ser quem mora lá, que esteja perto e possa treinar, né? Então, eu acho que a gente conseguir treinar de forma bem assertiva é o maior desafio. E aí, a parte mais difícil, com certeza, é as partes técnicas que envolvem a parte de serra. Ela é uma prova que ela tem subidas muito longas, descidas muito longas, e ela exige tanto não só da parte de condicionamento físico, mas principalmente também de parte muscular. Você tem que chegar lá basicamente não, por inteiro um atleta completo, forte tanto muscularmente como de cardio e mental também, que vai ser importante porque vai ser tão exigido quanto essas outras duas valências que eu citei. Até porque, né, são muitas horas em exposição. A La Mission a gente não pode calcular pelos quilômetros. Então, você pensa uma prova de 35 quilômetros, isso representa quantas horas, né? Então, assim, a La Mission, a gente não calcula ela por quilômetro de prova, mas por tempo de exposição. E aí o mental entra, porque realmente a gente vai fadigar muitas vezes durante a prova, né? E em termos de fortalecimento, vou abrir aqui uma observação. A gente tem que pensar em treinar o nosso corpo e deixá-lo forte
para ter força para subir, mas especialmente ter força para conter a descida, porque também, né, são descidas muito longas e a descida ela tem um desgaste muito grande, né? Até vou te perguntar aqui, Jeff, em termos de como a gente preserva, poupa, como é que tu gerencia uma descida muito longa? Porque a descida ela pode te destruir, né, te quebrar na prova. Tu usou exatamente a palavra que eu costumo aplicar para mim e quando eu vou orientar algum aluno. Gerenciar a descida. Principalmente conhecer o percurso, saber exatamente aonde estão as descidas mais longas, as que te exigem mais, principalmente da parte do quadríceps ali, como a gente mesmo falou, e tentar gerenciar, né? Por óbvio, as primeiras descidas, as descidas mais técnicas, tentar segurar um pouquinho, e se for para descer forte, seja mais pro terço final da prova, onde já está realmente terminando e basicamente tu já encaminhou a tua prova, né? Nunca se jogar numa descida como se não houvesse amanhã no início da prova ou na metade. Que aí é certeza que vai ter que lutar para poder voltar. Não vou dizer que não consegue voltar, volta, mas o tempo perdido, e é bem difícil, assim, porque realmente acaba. Fica sem... tem uma descida que, agora não me lembro exatamente, faz a descida e depois chega num plano e exagerou nessa descida, no plano você não vai ter perna para correr. Não adianta. Você vai começar a correr, mas vai dar ali 5, 6 minutos, vai começar a baixar. Quando vê, tu está caminhando no plano, que era a parte onde poderia ganhar terreno, né? E aí, bagunço mental, né? Porque daí a gente começa a questionar como a gente tá, né, caminhando no plano. É impraticável isso, né, numa prova. Tu falou uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa deixar bem claro isso. Conhecer o percurso. Óbvio que não precisa saber um GPX de cor, né? Mas dominar as principais subidas e as principais descidas, saber onde elas estão, né? Como tu orienta os teus atletas, né, em relação a isso? Normalmente, antes da prova, eu passo um briefing. Geralmente eu já deixo tudo bem explicado, onde estão as principais subidas, as principais descidas, com as orientações. E durante os treinos também eu procuro levar a equipe para treinar em locais que aproximam do que a gente vai encontrar. Porque, como eu disse, é impossível tu achar algum lugar que seja assim, semelhante a não ser lá mesmo. Né? Lá em Minas, eu acredito que deva ter, porque aquela cadeia de montanhas ali é maravilhosa e bastante rica, mas para a gente que está aqui no sul, mais especificamente Rio Grande do Sul, Paraná ainda consegue alguns morros, mas montanha mesmo, acho que é só lá. Então a estratégia é a gente levar para percursos que ficam semelhantes a algumas partes e tentar orientar eles a agir da mesma forma que vão agir lá, e principalmente agora essa última semana, quando tem alguns alunos que vão fazer a prova, que eu estou orientando na mentoria, que eu estou pedindo para eles serem bastante intencional no local onde eles vão treinar. Ninguém vai treinar lá na Serra Fina, ninguém vai treinar lá na cidade onde acontece a prova, mas vão treinar em locais que aproxima a subida, a descida, assim, lembra, e eu peço para eles serem intencionais, já lembrando do que vão encontrar lá e como eles vão agir. Então, peço para eles já começar a gerir uma estratégia para esse trecho, intencionalmente, já transferindo para a parte da serra lá. Eu gosto bastante, quem nunca foi para La Mission, às vezes não dimensiona, já ouviu falar, mas não dimensiona, a gente só conhece a Serra Fina lá de verdade, né? Eu gosto muito de pegar, estudar os tempos das provas anteriores, pra gente ter uma noção, pegar alguém parecido com a gente, que a gente conhece, né? Para saber com que tempo passou na Toca do Lobo, com que tempo chegou no Capim Amarelo, com que tempo chegou na Pedra da Mina, por exemplo. Por quê? Porque a gente olha ali uma distância de 2 quilômetros. 2 quilômetros. Na pior das hipóteses, eu vou fazer no tempo tal. Só que não. Às vezes é muito mais que isso, né? E é importante esse conhecimento, não de quilometragem, mas às vezes quilometragem e inclinação, mas a gente sabe que mesmo sabendo a quilometragem, mesmo sabendo a inclinação, a depender do terreno, vai levar mais tempo ou menos tempo.
pessoas que levam de 16 minutos, dependendo da inclinação, os mais rápidos, ou 18 minutos, e os mais lentos, quase 45 minutos por aí. Por quilômetro, né? Ou seja, Não, os 2 quilômetros. Entendi. Por exemplo, por que é importante esse estudo de prova nesses moldes, né? Para a gente poder gerenciar também a alimentação, né? Uma pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, agora pensando embora haja bastante pontos de abastecimento, e quando a gente olha a distância entre um trecho de abastecimento e outro, a gente até não acha que é tanto, mas como tem que pensar em tempo de exposição, eu te pergunto assim, a pessoa, o que tu me diria se eu te perguntasse, Jeff, eu largo mais, ou melhor, entre os pontos, eu fico mais pesada, me abastecendo no máximo possível de água, ou eu tento ir sempre mais leve? Porque a gente carrega muita coisa na mochila. Ela é uma prova que ela tem uma exigência grande de itens obrigatórios, e por si só a gente já sai mais carregado. O começo da prova, se eu não me engano, ali, eu até fiz umas anotações, mas não estão aqui comigo. Até a Toca do Lobo, se eu não me engano, são 14 quilômetros, né? Até ali a gente pode ir, eu acho que com 1,5 litro, se eu não me engano. E aí, a partir dali, a gente só é liberado, após a checagem de equipamento, com 2 litros de água. Então, e vou te dizer, é pouco para algumas pessoas. É pouco, 2 litros de água, porque as últimas 2 edições, se eu não me engano, o clima de montanha muda muito. A gente entra um clima mais ameno, quando do nada muda lá em cima, fica um calor. Então teve bastante gente que ficou sem água, porque economizou, ou porque bebe mais água. Uhum. Então, dependendo, que o atleta tem que se conhecer, eu diria que tem que levar até mais água. E aí não é peso, você está ganhando uma sobrevida. A gente fez os caminhos de Caravaggio, lembra? E tinha muitas placas. E eu carreguei muito aquela frase comigo, né? Que dizia assim, água não pesa, o que pesa é a sede. Né? E é exatamente isso. Numa prova dessas, você sem água pode ser que comprometa toda a sua prova, né? É preciso, então, não poupar. Por falar em equipamentos obrigatórios, né? Eu já estive lá. La Mission, ela é uma prova em que tão importante quanto a escolha do tênis é você não negligenciar os equipamentos obrigatórios. Eles são peças importantíssimas, todos. Não existe equipamento obrigatório que você olhe e diga assim, supérfluo, né? Anorak, corta-vento, segunda pele, tudo que é demandado tem que ter. Né? As distâncias maiores viram à noite, né? A gente pode pegar uma oscilação muito grande, ou um calor, né? A gente tá numa parte alta, a prova acontece muito, né? Acima de 2.000 metros ali. Então a gente tem momentos que pode ter um sol muito forte que queima, e a gente pode ter momentos de um frio absurdo. As distâncias maiores, 180 todo mundo vai pegar à noite. Os 50, boa parte pega à noite também. Então, lá em cima à noite, com absoluta certeza, a temperatura cai. E o equipamento obrigatório se faz totalmente, sendo redundante, obrigatório. Porque a La Mission, ela é uma prova que, se tu não tiver os equipamentos obrigatórios, você não vai nem largar. Eles são muito exigentes com isso, e por isso talvez que eles estejam sendo exemplo de organização e de crescimento, porque eles levam muito a sério o que tem que levar a sério. É uma prova que, se ele diz que vai ter checagem de equipamento no quilômetro tal, vai ter checagem de equipamento no quilômetro tal. Então não adianta tu largar ali no brete e daqui a pouco jogar no meio do caminho alguma coisa para ficar mais leve. Vai ser checado de novo, e se estiver sem, eles não deixam passar. Então, e justamente porque eles conhecem o clima de lá e sabem que tudo que eles estão pedindo é totalmente necessário para alguma emergência. Tomara que ninguém precise usar, mas se precisar tem que estar ali. Desde os primeiros socorros ali, que são um kitzinho que eu não lembro também exatamente o que é, mas é básico. As roupas, segunda pele principalmente, que são coisas que, se o tempo virar, é só isso ali para poder te
te aquecer lá em cima, né? E drop bag, né? As distâncias que tem, eu sempre acho válido usar, né? Alguma sugestão, alguma coisa que não pode faltar? Eu gosto muito de deixar sempre quase tudo dobrado, assim, lá, sabe? Se eu tô levando a alimentação comigo, eu deixo praticamente a mesma coisa do outro lado. Deixo tênis, mesmo que eu não troque, eu deixo um segundo tênis, deixo meia, deixo roupa. Até hoje eu nunca troquei de tênis, nunca troquei de roupa, mas eu sempre deixo ali porque eu gosto de ter uma segurança, assim, Se precisar, pra ir. tem, né? Acho válido. Lanterna também, né? Lanterna, a gente tem que levar uma lanterna e pilhas ou baterias sobressalente ou 2 lanternas. Eu não me lembro se o regulamento fala em 2 lanternas ou só ter uma reposição. E além dessas, eu ainda deixo uma outra no drop bag. Muito importante, né? O Paulinho fala muito, ler o regulamento. Ali tem a descrição de tudo, faz Tudo. checklist dos equipamentos obrigatórios, veja direitinho onde tu vai ter a drop bag também, né? O que deixar ali dentro dobrado, né? No caso de precisar. E uma coisa que vale falar, treinar com os equipamentos obrigatórios, né? Por exemplo, o capacete. Tu tem que te acostumar, é uma coisa diferente, né? A gente nunca treina de capacete. Para mim, que nem de bicicleta eu ando, então eu só uso o capacete basicamente no período que eu estou treinando pela missão. Infelizmente, esse ano eu não vou conseguir estar presente, então não estou treinando de capacete, mas tem que ter. Tem que ter, principalmente para quem vai largar de noite, já prender a lanterna no capacete também. Lembrar que se precisar vai virar uma noite e quiser deixar o capacete, porque depois que sai da serra, tu pode deixar o Isso. capacete. Tem que ter alguma coisa para tirar a lanterna do capacete. Então, e carregar com ela. Ou ter Que uma tem que lanterna ter, reserva, né? Ou ter uma lanterna reserva. E deixa eu ver outro ponto que passou antes que eu queria fazer uma ressalva em relação a quando você falou da hidratação. Uhum. Lá na serra, é muito tempo lá dentro, muito tempo, e eles acho que tem deve ter uns 3 pontos exatamente, assim. Depois eu acho que vale botar na descrição aqui exatamente do episódio, botar onde estão os pontos de hidratação, que eu acho que é legal. E no meio disso, se tu ficar sem água, existem algumas nascentes lá que pode ser usar, que a gente pode beber a água. Eu já fiz uso bastante, nunca passei mal, nunca. A água totalmente, para mim, me fez bem, mas para quem é um pouco mais sensível, pode levar um clorinho. E eu não vi ninguém que nunca precisou abastecer a água nesses pontos. É uma sobrevida, né? Porque acaba realmente ali. São 3 ou 4 pontos que tem lá em cima. E convenhamos, já é grande coisa, porque subir com todos os mantimentos lá para cima. É muita coisa mesmo. E aí demora, a gente acompanha pelo Instagram ali, eles postando, eles demoram dias para subir com todas as coisas para lá, né? E são PCs muito bem, ó, já tô lembrando aqui daquele queijinho com goiabada, doce de leite, opção não falta, imaginando ainda que isso é no Café quente. Café quente, no alto da montanha. Exatamente. Gente, não é fácil a subida só carregando o peso do nosso corpo, né? Imagina carregando esse monte de coisa. Mas o que tu falou sobre a organização da La Mission, gente, isso muito legal, vale muito ressaltar, porque pra gente, quando tá correndo na prova, faz toda a diferença tu ter a segurança de que se disse que no quilômetro 37 vai ter água, café, queijo, goiabada, por exemplo, vai ter água, café, queijo, goiabada, né? E no quilômetro 37, ou seja, eles são muito sérios, né, na organização, isso faz muita diferença, então, um ponto que eu acho que a La Mission não é hoje essa prova de desejo absurdo à toa, né? Acho que foi uma construção pela qualidade do que eles oferecem. Uma questão que eu lembrei agora, bastão. Qual a tua opinião sobre bastão? Na La Mission. Eu acho essencial. Acho essencial para quem consegue treinar. Vou dizer mais ainda, até para quem nunca treinou. Porque para subir ele vai ajudar bastante ali naquela... As inclinações são muito grandes, muito grandes no quesito de
são longas. Então, cara, se tiver um apoio, tiver alguma coisa ali, excelente. Se conseguir treinar, melhor ainda, né? Então, quem vai usar bastão durante a prova, eu oriento que já esteja familiarizado e já esteja quase sendo um membro do corpo já. Eu sempre, todas as edições eu usei, e vou dizer mais. A minha melhor performance lá foi quando eu comecei a usar o bastão na primeira subida da prova. Na primeira, que é no Estradão. Pra chegar na Toca do Lobo. Pra chegar na Toca do Lobo. Então, se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo, usa bastão a partir dali. É porque, na verdade, ele está bem, né? Está descansado. E, às vezes, é uma subida, embora longa, são 14 quilômetros, né? Embora longa, ela é menos, ela acumula menos comparada às outras, assim, proporcionalmente, né? Mas ela é uma subida que determina todo o resto da prova. Eu concordo plenamente. Para mim, todas as vezes que eu consegui gerenciar bem aqueles 14 quilômetros ali, eu consegui fazer uma excelente prova. Acho que foi não lembro qual foi o ano que eu queimei um pouco ali, fui um pouco mais afoito do que eu deveria, e que certamente comprometeu total a minha prova. Total. E tem uma outra questão sobre o bastão. Não só aprender a manusear ele, como abrir, fechar, guardar, né? Porque tem momentos da prova, por exemplo, a descida lá, Deus me livre. Legal, guarda o bastão, né? Fica com as mãos livres, porque é uma descida que daí tu consegue também ir te protegendo, né? Eu sei que tem gente que tem habilidade para descer com bastão, mas quem não tem, já guarda o bastão e usa as mãos, né? E uma outra coisa que eu lembrei importante é a questão da gente falar de a pessoa se organizar nos seus equipamentos obrigatórios. Saber onde está cada coisa dentro da mochila. Porque às vezes tu precisa de uma segunda pele, e aí a tua segunda pele tá lá embaixo. Tem que, a hora que tu for arrumar a mochila, já pensar nisso, né? Saber exatamente o que que possivelmente tu vai precisar primeiro e já deixar mais na mão. E principalmente saber mais ou menos aonde tu guardou. Assim. Então eu normalmente gosto de botar a lanterna reserva na lateral, que para mim é mais fácil de pegar. As roupas que provavelmente eu não vou usar, como calça e segunda pele também, raramente eu uso. Eu boto mais no fundo e deixo mais na mão o que eu costumo usar com bastante frequência. Principalmente se eu conseguir ainda um lugar onde eu consigo pegar e guardar quando eu não precisar mais. E isso a organização da mochila, eu acho que é primordial para isso, para tu saber exatamente, saber onde é que está o teu gel, por exemplo, com cafeína e sem cafeína. Tem gente que precisa ter, não pode tomar, né? E eu deixo tudo misturado porque, sei lá, acostumei, então o que eu pegar já vai. Mas tem gente que tem um controle mais minucioso com, agora eu vou tomar com cafeína, agora eu vou tomar sem cafeína, esse tem 40 gramas de carboidrato, esse não. Imagina se tá tudo misturado, tu vai pegar, vai até, sabe, perde muito tempo, né? E desestabiliza também, né? Tem que caminhar, enfim. Então separem os equipamentos obrigatórios, arrumem dentro da mochila, estudem o modo como vocês organizaram a mochila, do mesmo jeito que estudem o percurso, saibam onde está cada questão, cada pico, né? E não subestima nenhum deles. Eu fiz isso na prova passada, porque foquei tanto em capim amarelo, pedra da mina, capim amarelo, pedra da mina, que quando chegou no Campo do Muro eu pensei, caracas, pra que isso? É o último, né? O Campo do Muro é duríssimo, eu acho, tanto quanto, né? A gente chega ali já bastante, é a última subida da prova, e é uma subida, se ela fosse a primeira, ela seria igualmente dura. Daí tu imagina tu fazer ela no final, e ela é final das 3 distâncias, né? No 35, acho que... Passa também em 35. 35 também. Então, a gente vai chegar fadigado, vai chegar sem perna ali. E ela é uma parede. Durante o 80 e o 100, eles fazem a travessia da serra inteira. Eu, particularmente, senti mais após a Pedra da Mina. Os que tem os morros que tem 3 estados. 3 estados e tem mais um ainda. Me fugiu o nome, que pra mim foi... Nossa, ali eu sentei, peguei um ar, respirei, depois segui. Eu só tinha na minha cabeça que eu tenho que sair da serra de dia,
Então, tudo que eu podia ganhar de tempo, eu segui, não parava muito. Mas nessa hora eu tive que dar uma respirada, me reorganizar e seguir. Isso é uma outra questão, né? Vai dar vontade de desistir em vários momentos, porque a prova é desgastante, sim. Mas parar um pouquinho, respirar, né? Daqui a pouco no PC, senta um pouquinho mais, te alimenta direitinho. Meu Deus, os postos são muito bem abastecidos, né? E aí, com a cabeça mais fria, né? Toma a Aí decisão. segue. Os pontos de corte são tranquilos, assim, eu não achei nenhum ponto de corte sufocante ali na La Mission. São possíveis, bem possíveis de serem Para quem gerenciados. tá treinando, eu parto do princípio que todo mundo que vai pela missão tem que estar treinado. Né? É. Se estiver treinado, consegue passar tranquilamente, mas não dá para bobear. Ah, não, com certeza Se não. bobear, já. Cada minuto conta, né? Alguma dica final para La Mission? Não subestime a distância, olha só, esqueci, queria muito falar isso. 7 quilômetros, 7 quilômetros tem 455 de ganho. Ou seja, a distância menor, ela é bruta, né? La Mission é isso. Eu, particularmente, a minha característica, eu vou falar como atleta, se eu tivesse que falar atleta para atleta, as descidas. Para quem vai fazer os 50, ter bastante atenção com o Deus me livre. O pessoal que vai fazer o 80 também tem umas descidas bem desafiadoras. E guardar energia no campo do muro. É isso aí. Eu diria, ó, caminha antes de precisar caminhar. Beba água antes de sentir sede. Se alimente antes de se sentir fraco e respeitem a montanha. Ela que manda. Agora então vamos falar de UTMB Paraty. Outra prova. Aqui a gente tem que gerenciar a Mata Atlântica, calor, umidade. Acho que, né, a parte mais desafiadora da prova tá aí. Jeff, o que realmente, na tua opinião, torna a UTMB Paraty difícil, desafiadora? Os principais pontos, além das distâncias e as altimetrias acumuladas, eu acho que, sem dúvida, o clima, a umidade e o calor. Acho que eles determinam bastante do que vai ser a tua prova. A gente não pode controlar isso, mas o que a gente pode fazer é se hidratar, controlar a intensidade que está empregando em cada trecho. Eu acho que isso é primordial para uma boa gestão de prova. Percepção de esforço nunca pode estar ali sufocada, né? Essa umidade que a gente fala, para as pessoas entenderem um pouquinho, é uma umidade que tu entra dentro da Mata Atlântica ali e tu começa a suar, independentemente de estar um calorzão, né? E se tiver um calorzão, então, nossa senhora, vai suar muito. Antes de chegar na mata ali, nos primeiros quilômetros ali que a gente anda ainda pela cidade, até atravessar a rodovia, quando atravessa a rodovia que vai de fato começar as subidas e eu acho que ali começa já a prova de cara, ali a gente já chega pingando todo, não tem como não estar já totalmente suado ali, a não ser nem caminhando. Então, uma boa gestão de esforço ali também já vai determinar a tua prova mais adiante. Hidratação e reposição de eletrólito indispensável, isso não só na prova, né? Tem que começar vários dias antes para já entrar bem hidratado na prova. Isso faz total diferença. Total. Eu acho que foi uma das provas onde eu saí assim mais. Eu terminei a prova com uma sensação de sugado, sabe? Foi o ano que eu fiz o 100. Eu terminei a prova num estado assim, parecia que eu precisava tomar água por uns 3 dias direto, assim, parecia que eu tava com o tanque vazio, uma sensação, e é óbvio que isso A gente participou de todas as edições, né? 2023 foi até então a mais quente, e a previsão é de que esse ano, 2026, seja tão quente quanto 2023. Tu estava lá agora, final de semana passado, Tá. Como é que foi o clima lá? Quente. Já estava quente, e isso que a gente está no inverno. A prova acontece lá meados de setembro, vai estar mais calor, né? Vai estar a umidade sempre é bastante alta.
Então, esse é um ponto que determina muito a prova, transforma a prova. O clima, ele transforma o TBB Pariti. Se está muito calor extremo, tu vai pensar na prova de um jeito. Se está chovendo, tu vai pensar na prova de outro jeito. Porque Pariti tem muita área escorregadia. E aí, se tu pega, que já é escorregadio pela umidade, né? Mas se tu pega um dia chuvoso, ou uma semana chuvosa ali, ela fica ainda mais desafiadora, né? Isso, ela passa por, acho que ela faz um panorama, assim, de todos os terrenos que a gente tem, assim, normalmente, ali, ao contrário da La Mission, acho que as nossas trilhas aqui são muito parecidas com o que tem ali. Então, hora a gente passa por pasto, hora a gente passa por trilha que são aquelas canaletas, passa por mata fechada, onde tem barro e úmido o ano todo, não importa o calor, sempre vai estar úmido ali dentro. Passa por morros altos, como é a Pedra da Macela, montanha, né? Uma montanha. Pelo amor de Deus. A montanha. Então, eu acho que é uma prova onde que a gente tem um pouquinho mais de recurso para poder treinar e chegar um pouquinho mais preparado. Por outro lado, ela é uma prova que todas as vezes que eu estudei mais a prova, assim, que eu fui mais a fundo e que, principalmente para mim, deu mais certo, é saber que ela é uma prova que ela te deixa andar. Então, além de tu estar forte para subir, tu tem que estar muito bem para poder rodar. Ela te deixa correr boa parte da prova. Tem alguns trechos ali que são como, acho que é a partir do quilômetro 33, que é o Taquari, que é uma subida mais técnica, mais longa ali por dentro de mata, ali não tem como correr, pelo menos 90% da subida ali, o início. Consegue dar uns trotezinhos, mas é mais uma escalaminhada assim que faz. Mas de resto, ela é uma prova que se tu tiver perna e estiver bem, tu consegue correr quase que o tempo inteiro. Então, tão importante quanto tu te preparar para subir, tu está bem preparado para correr. Porque se tu estiver bem, tu vai conseguir ganhar muito terreno. Então já fica a dica, né? La Mission menos, o TBB Pariti tu consegue desenvolver muito bem. Né? Tem que estar preparado para isso. Falou em Taquari, eu vou aqui abrir uma observação. Vamos fazer uma chamada para o povo de Paraty, porque a comunidade lá de Taquari acolheu vocês ali nos 100 quilômetros de uma maneira lindíssima, né? Taquari ficou muito famoso, porque na primeira edição já todo o pessoal foi para a rua, vocês passaram lá à noite e tinha uma festa, né? Criança, adulto, enfim, todo mundo esperando e aplaudindo os atletas. Isso é muito legal. Estive lá recentemente, o pessoal realmente, ele abraça a prova, né? Então é uma coisa muito bonita e assim, essa interação, Paraty abraçou a UTMB, né? Uma coisa muito legal. Foram 3 edições, né? Eu fiz as 3 edições as 3 edições eu fiz os 100 quilômetros e as 3 a gente passou ali. E todas elas, cada ano aumenta assim o corredor. É um corredor, e o que mais chama atenção, pelo menos para mim, é as crianças, né? As crianças fazem uma festa, eles têm cartaz, ele bate na mão, corre do teu lado. Tinha um pórtico, não tinha? Tem um pórtico, tem... E ali até quem está disputando a prova, nos primeiros dá uma... Não tem como. Dá uma segurada, bota a mão para tocar no pessoal. Então é uma das partes assim mais especiais assim da prova, até porque, na minha opinião, a parte mais dura vem na sequência. Então é bom a gente pegar, e quem vai para lá pega bastante energia, porque depois dali é duro. Então aí fica o meu pedido. Nós dos 58 também queremos isso, né? Porque a gente não passa no Taquari. Para eu ter isso, eu teria que ir para a distância dos 100. Então é mais fácil eles pensarem numa estratégia para colocar um acolhimento desses nas outras distâncias também, porque realmente muda a cabeça do atleta ali, né? Ele se reabastece de energia. Muito legal. E ali na sequência tem um dos postos de hidratação, onde tem o primeiro drop bag, 33 quilômetros. Além dessa energia que tu vai pegar com o povo, tem que pegar bastante energia para botar... Se alimentar bem. Para se alimentar bem, porque a partir dali vai ficar umas 3 horas, por aí, mais ou menos, em média, sem o próximo posto de abastecimento,
E é uma subida bem exigente, é uma subida que demora bastante. E ali é um dos trechos que sempre tá. Os 3 anos que eu passei, todos os anos estava bastante úmido, tinha barro, então. É a parte mais difícil dos 100 quilômetros. Na minha visão, sim. Ah, Na minha de visão, muita gente. na minha visão, para mim, a parte mais. Ali é ou tu vai bem, ou tu sai de lá derrotado. São muitos quilômetros que tem ainda pela frente. Assim como a subida do Taquari seria, né, em tese, a mais difícil ali dos 100 quilômetros, 108 quilômetros, né? Vamos falar sobre 58. Na minha opinião, é a minha distância, né? O que eu gosto, que eu faço lá em Itamebe-Pariti. Mas na minha opinião, ela proporcionalmente, ela é a distância mais difícil entre todas. Se a gente for pegar em questão de altimetria e distância. Porque olha só, 108 quilômetros tem 4.850 de ganho. 58 quilômetros, ou seja, 50 quilômetros a menos, tem 13.400. Ou seja, muda 1.400. Só que tu tá distribuindo, esses 1.400, eles estão distribuídos em mais 50 quilômetros. Por isso que eu acho que ela é uma prova muito dura. Eu brinco que os 58 quilômetros é uma subida de 30 e uma descida de 30, né? Tem ali uns quebradinhos, mas se a gente fosse resumir a prova... Se tu pegar o gráfico e botar ele bem longe, assim, isso bem aí, longe, né? fica assim, ó. É uma subida e uma descida. Subida da Pedra da Macela, né? Uma subida que chega lá em cima muito cansado mesmo. E aí, acha que o desafio acabou ali. E aí começa a segunda parte, que é a descida. Fala um pouquinho pra gente sobre a Pedra da Macela, a subida, e sobre o Caminho do Ouro. Pedra da Macela, as duas distâncias maiores pegam, né? E ela já começa, para mim, ela começa lá embaixo, não me lembro exatamente o nome do PC que tem bem embaixo, e ainda é uma estrada de terra, e ali para mim já se apresenta o que vem pela frente, assim, porque já é bem dura também, e aí entra num campo de pasto, e começa aquela escalada, é um zigue-zague, um campo de pasto, um zigue-zague, aí daqui a pouco lá, quando tu acha que acabou, tu sai no calçamento, daí tu olha pra cima, tem mais um pedação ainda pra subir. Íngreme, né? E é íngreme. Então ela é uma subida, tu lembra exatamente a distância dela, de toda a subida? Não sei dizer exatamente a quantidade de quilômetros. Parece 200 quilômetros, assim. Ela é longa. Mas parece que não passa o tempo nunca, assim, porque tu tá subindo, subindo, subindo. Ali, os bastões que a gente falou antes, pra mim também sempre foram bastante úteis. Então, e tem uma parte, voltar um pouquinho, antes de chegar na Pedra da Macela, tem uma descida que a gente faz por dentro de um campo também, que também ela é bem exigente, tem que ter bastante cuidado ali. E ali embaixo já, quando tu chega lá, tu olha pra cima assim, tu vê, ali todo mundo que for dá uma olhadinha antes de começar, assim. Parece muito longe, parece que a gente não vai chegar lá. Mas chega. Né? Passinho de cada vez chega. E quando chegar na Pedra da Macela, não deixem de olhar o visual. Embora a gente chegue lá cansado, né? Não deixa de olhar, porque tu enxerga a Baía de Paraty inteira ali. O visual é incrível mesmo. E não tem pedra, tá, gente? Não tem Pedra da Macela, né? Não fica esperando. Chega e foca na Baía de Paraty, que ela é incrível. E depois começa cautelosamente a descida, que é longa. Caminho do Ouro, Jeff. Caminho do Ouro, ele é... Tu gosta de história, o que é o Caminho do Ouro? É onde vinha o ouro das minas e era o caminho das minas, vinha para Paraty para ir para Portugal. Então é um caminho muito antigo. Muito, muito antigo. Muito antigo. E é o mesmo ainda, que é usado, então... Super preservado. Super preservado. E também, por ser a grande parte dele é mata fechada, teve ali agora também semana passada, estava quente e ainda assim estava bem escorregadio, né? Então ali são pedras onde tem bastante limo ou um barro rasinho assim que escorrega. Então o atleta que não é muito técnico tem que ter bastante cuidado ali, procurar as laterais, e é uma descida longa. Só que a Caminho do Ouro tem essa descida longa
E tem a descida da Pedra da Macela que a gente não falou, que é bem longa também. Sim. Então tem que ter bastante cuidado primeiro cuidado, cautela e saber gerenciar essa descida da Pedra da Macela, porque geralmente ali a gente já está bem final de prova quase, então para chegar no caminho do ouro, tu tem um pouquinho de perna para poder descer minimamente um trotezinho ali, e eu particularmente gosto de buscar mais as laterais, onde tem um pouquinho mais de folha. E aí tem mais segurança para descer. E legal gerenciar essa descida, importante falar isso, porque passada ali a Cachoeira das Sete Quedas, que é quilômetro 47, eu acho, a gente tem um bom período super corrível, né? Gostoso, para quem tem perna ali, consegue desenvolver muito bem até a chegada. O que eu disse lá no início. Quem tiver bem condicionado para correr, Paraty vai fazer uma grande prova. Depois do PC das Sete Quedas, tu desenvolve uma corrida maravilhosa até a linha de chegada. Estando bem, nossa, ganha muito tempo ali, né? É um trecho, praticamente uma descida, um falso plano, descendo por estrada de terra, nem tão falso assim, que é uma descida mesmo. E aí depois é um planão até chegar na cidade, um asfalto. Para quem é competitivo, pode anotar o que eu vou falar. A partir dessa parte vai passar muita gente. Vai passar muita gente, porque vai ter muita gente quebrada ali, caminhando em partes extremamente corríveis. Quem chegar ali bem, ganha muita posição. Então, pensem estrategicamente nisso. Exatamente. Quero falar um pouquinho sobre as distâncias. O TMB Paraty é uma prova que ela tem dos 7 quilômetros aos 108 quilômetros. 7 quilômetros é diferente da La Mission, que é bruto, né? 455. Na UTMB Paraty, os 7 quilômetros, ele de fato é para quem tá entrando no universo, quem quer se desafiar numa coisa diferente, quem quer experimentar, porque ela é basicamente plana, ela fica ali pelo centro histórico, é a única distância que não chega nas montanhas, né, de verdade, mas é uma prova que você vai ser picado pelo bichinho UTMB, porque consegue viver toda a experiência da UTMB de uma forma que é montada para iniciantes. Quero falar também que esse ano a UTMB Paraty está com uma distância nova, uns 17 quilômetros, que larga lá da Fazenda do Bananal. Então ela larga da Fazenda do Bananal e chega no centro histórico, ou seja, já na segunda distância. Que é o final de uma das distâncias, né? Isso aí. Tu já consegue ter do 35. Tu já consegue ter uma experiência na montanha com uma distância que não demanda tanto tempo de exposição, né? Então ali tem várias distâncias, né? Tem 7, 17, 25, 35, 58, 108, para todos os tipos. Deixa eu fazer um parênteses em relação à prova de entrada. Eu acho que ela é tão importante para quem, mesmo que tu já seja um pouco mais experiente na corrida de rua, e escolher uma distância um pouquinho menor do que tu está acostumado, principalmente se tu nunca fez. Mas não por conta da distância. Tá? Vou entrar num ponto que aconteceu no passado. Óbvio, a gente está numa montanha, a gente está em trilhas, dá para evitar algumas coisas, a gente pode evitar daqui a pouco 2 distâncias passarem, assim, mas tem coisas que é inevitável. Então eu vi muita gente reclamando porque tinha fila, que não conseguia correr, não conseguia desenvolver, porque estava travado, mas... e aí gente xingando, que era, não sei, os relatos que eu recebi eram pessoas que estavam fazendo suas primeiras provas, ainda estava afoito para desenvolver. Então tem que saber que na montanha é um pouquinho diferente. Óbvio que é uma corrida, mas pode acontecer de travar uma trilha ou outra. Trilhas são estreitas, não é uma via onde eles podem abrir. Então as trilhas são estreitas, por vezes tu vai ter que caminhar atrás de uma pessoa, pede licença para passa pela direita, mas o que não dá é para acontecer o que aconteceu no passado, ter xingamento, pessoas ficarem quase brigando uma com a outra por conta de passagem. Então ter um pouquinho mais de consciência e saber que funciona. Apesar de são quase 2 esportes distintos, assim, apesar da corrida ser quase que universal, eu ainda boto que são 2 esportes com culturas diferentes. A gente está na natureza, né? A gente não vai estragar a natureza para fazer uma passagem mais
larga. Eu acho, tá? Não, eu lembro ano passado que ele falou uma coisa que ia mudar alguns horários ou daqui a pouco botar em dias diferentes, eu não lembro bem, para não haver essa aglomeração no ponto onde aconteceu no passado. Isso já é a organização dando atenção a algo que realmente todo mundo reclamou, algumas coisas com razão, mas tinha muita gente que perdeu o tom ali, porque sempre vai ter uma fila indiana em algum momento, em algum lugar. Single tracking, faz parte, né, da corrida de montanha. Temos as distâncias de entrada, então, né, 7 km, 17 km, legal falar que as inscrições para o TMB Pariti ainda estão abertas, presta atenção, cupom THAIS10, você pode se inscrever com desconto. O número de mulheres é uma coisa que eu estou achando muito legal, porque ano passado a gente chegou a 41% das inscrições do público feminino. Caramba, não sabia. Isso é bastante. E esse ano a gente já está com 39% das inscrições de UTMB Pariti do público feminino, sendo que ainda temos um bom período de inscrições, e a gente sabe que a partir de agora as distâncias que mais vão ter inscrições é as menores, né? Então tá aberto, quem quer viver uma experiência incrível, gente, não percam, realmente, é uma experiência. E vão passar esse número de 41%, né? Porque as mulheres estão querendo viver experiências novas e tá aí a oportunidade para sentir a corrida de montanha na sua essência mesmo, porque a gente está ali imerso num lugar incrível, né? Entre o mar e a Serra da Bocaina, e você pode conhecer também o cenário da UTMB, né? Que é uma coisa muito legal. Aliás, quero trazer uma informação. Muito bom ver o nosso esporte crescendo e marcas grandes acreditando no nosso esporte. Em 2026, a UTMB Paraty vendeu naming rights para Nubank. Ou seja, esse ano a gente tem Nubank apresenta Paraty Brasil by UTMB. Essa é uma grande novidade, uma marca grande, forte, apostando, né, no nosso trail. E que assim seja, que mais marcas venham. Fala um pouquinho, Jeff, sobre clima, o cenário da UTMB, de uma prova UTMB. Você já passou por várias UTMB, né? Então, coloca Paraty Brasil ali dentro desse cenário todo que você já passou. Todo mundo que vai pro UTMB, pelo menos 99% talvez das pessoas, vão com a esperança de conseguir as famosas pedrinhas para conseguir se qualificar para ir para a grande final, que é em Chamonix, em final de agosto, geralmente. Então, o clima ali é realmente de todo mundo mirando a prova lá. A gente vê, é uma prova onde tem muito estrangeiro. O primeiro ano menos, mas ano passado tinha bastante estrangeiros. Esse ano, tu pode falar, acho que tu tem algumas informações, né? Imagino que tenha também. E todo o circuito UTMB é dessa forma, né? Então eu começo a ver o Brasil no mesmo clima das provas que a gente vê fora daqui. As provas que a gente vai do circuito UTMB, que são fora do Brasil, a gente vê todos os sotaques, vê gente olho puxado, olho arregalado. Então tem de todo tipo de nacionalidades lá. Tu passa do lado, tu vê gente falando asiático, falando italiano, falando espanhol, até português. Até português. O TMB Paraty, eu me orgulho demais de poder vestir a camiseta dessa marca, porque faz um trabalho muito sério. E a gente tem uma prova com a mesma qualidade das provas que a gente vê fora, né, do Brasil. Hoje, 2026, estamos com mais de 30% das inscrições estrangeiras. Ou seja, pensa, 30% da prova é de outros países. Legal. Sendo que temos 33 países diferentes participando da prova. Uma oportunidade de você estar no meio da trilha, com gente falando francês do seu lado, inglês, espanhol, enfim. É um mix, né? Prática ali, já... Isso é muito legal. Sem falar da Expo, né? A Expo, ela tá com muitas marcas, muitas mesmo. Então, embora a prova seja rouca, tem diversas outras marcas ali.
É uma prova que ela te apresenta o melhor do universo do trail. Então, assim, fica o convite. Gente, quem não tá inscrito, se inscreva. Não quer se inscrever? Vai lá, experimentar a vibe, o clima do lugar. Porque é muito legal, né? A gente volta, a gente não consegue ficar sério lá. Tu passa sorrindo. Porque o ambiente é muito bom. E sem falar que acontece numa cidade que é um encanto, né? Ali não tem como o ambiente da cidade, o centro histórico, que a prova larga de dentro do centro histórico, né? Então isso por si só já entra naquele clima ali de turismo, de praia, enfim, é a combinação perfeita. Gente, vou dizer pra vocês, eu acho que todo mundo precisa um dia viver La Mission e precisa viver o TMB Pariti. Não é só uma prova, é uma experiência, né, que a gente vai carregar para a vida inteira. Quem quiser ouvir o episódio aí, quem quiser um e-book com dicas de tanto da La Mission quanto da TMB, só me chamar lá no Instagram que eu... Fala o teu arroba pro pessoal. @JeffersonMXP. Chama ele, que ele vai te mandar um e-book com as principais dicas, né, pra gente poder gerenciar, manejar melhor essa prova e curtir toda ela cruzando a linha de chegada daquele jeito que a gente mais gosta. Ou ainda, aproveitar e fazer meu jabá aqui também. Deve. Quem precisar, quiser fazer a mentoria voltada para essas duas provas, também pode me chamar. Eu sou suspeita, né? Porque faço, tenho esse privilégio e muda muito a maneira como a gente se enxerga antes de largar para essa prova, né? A gente muda o mindset, não só o físico, como o mindset. E a gente sabe, tem uma frase que eu ouvi, que inclusive foi você que me disse, que a gente jamais vai ser maior daquilo que a gente consegue se enxergar. Então, a partir daí, a gente precisa construir a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança para a gente poder performar muito bem numa prova. E performance, a gente não fala de alto rendimento. A gente fala da nossa melhor performance, né? Aquilo que a gente pode entregar. E performance não é sorte. Performance não é sorte. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até mais.